irmãos, que alegria em podermos estar juntos mais uma noite, cada um no seu cantinho, mas próximos fraternalmente. Que alegria poder participar nesta noite da mesa do Senhor com os irmãos, ministrar para os irmãos, relembrar um momento do Senhor Jesus com os discípulos, com a sua igreja iniciante, e em especial relembrar a sua morte na cruz em nosso favor, e relembrar também e anunciar com veemência a volta, a vinda muito breve do Senhor Jesus. Uma alegria poder estar, espero que o culto desta noite seja abençoador. Quero, como tenho feito ultimamente, destacar, além da listagem de oração, temos distribuído a listagem para os irmãos, mas quero destacar aqui de púlpito alguns nomes que nessa noite, neste culto, eu gostaria de ter a lembrança dos irmãos em favor deles. Neste culto, irmãos, oremos pelo irmão Ubiratã e família. Ele cuida de nossas contas, é ele que paga as nossas contas. Pastor José Rodrigo e esposa, que cuida dos nossos jovens. Eles têm se dedicado a manter os cultos jovens, os PGMs e os jovens em atividade. Nós não estamos dispersos, estamos longe, mas em atividade. Pastor Wagner e família, que mantém ativa a chama dos PGMs, juntamente com a irmã Ângela, a nossa missionária. A Viviane, que tem estado com os adolescentes, tem estado presente todas as segundas-feiras com a sua meditação. Então ela, a família, o esposo, a filha que está lá na Inglaterra, que Deus possa estar abençoando e guardando a essa família. O Marcos, o irmão seminarista Marcos Sá e esposa, que também tem nos ajudado. O pastor Davi e família, que diariamente ministram para a igreja uma palavra devocional, semanalmente ministram uma palavra devocional. Que o Senhor os abençoe e guarde a todos. Oremos. Pai, pedimos em favor dessas famílias, pessoas queridas, amadas, que estão envolvidas, ó Pai, com as atividades da Tua igreja, para que ela não cesse, não pare, não feche as portas diante desta pandemia que assusta a humanidade. Continue abençoando e guardando esses queridos, dando porção dobrada da Tua graça, guardando, Senhor Deus, debaixo da Sua sombra protetora. Que se cumpra na vida deles, ó Pai, as Tuas promessas no Salmo 91, que possam cair centenas, dezenas e até milhares ao redor deles, sem que eles sejam atingidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Somente Jesus é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amados, muito bom estar aqui. Vamos louvar ao Senhor neste momento, refletir sobre aquilo que vamos cantar. Esse hino diz que nada impedirá o mover do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos louvar. Impedirá, Senhor, o teu mover. Já vejo os céus de bênção se abrir. A minha oração chegou ao trono de Deus. Sempre me prostrarei perante o teu altar, trazendo a ti a minha adoração. O meu desejo é ver a tua glória, ó Pai. Estar onde as águas do teu altar purificam o meu coração, onde a vida transborda do teu amor, Senhor. Quero estar bem junto a ti. Quero estar onde as águas do teu altar purificam o meu coração, onde a vida transborda do teu amor, Senhor. Quero estar bem junto a ti. Quero estar bem junto a ti. Quero estar bem junto a ti. Amém. Queridos, esse é o nosso momento do ofertório. Eu os conclamo nesse momento, separarem o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição para estarmos colocando diante do altar do Senhor. A nossa igreja continua trabalhando para manter em atividade todos os funcionários e manter também o compromisso com eles, assim como os demais compromissos da igreja. Quero informar aqueles irmãos que contribuem com o pastor Zuger que enviamos
na semana passada um valor da ajuda que os irmãos separaram para ajudá-lo nos campos distantes. Que Deus possa abençoar, e eu creio poder agradecer em nome dele o carinho e a disponibilidade dos irmãos. Trazei suas ofertas em ação de graças e entregai ao Senhor. Trazei todos os dízimos para que a casa do Senhor possa se manter. Texto de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31 e Malaquias 3:10. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por este momento especial na vida da tua igreja, quando separamos em cumprimento à tua palavra e aquilo que votamos em nosso coração, os valores que ajudam a manter a tua igreja em atividade administrativa. Abençoe, Senhor, aqueles que nesta oportunidade estão contribuindo, estão ofertando, estão dizimando. Dê porção dobrada da tua graça a eles. Cumpra-se na vida dos teus filhos, Senhor, as tuas promessas, ditas e repetidas inúmeras vezes na tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue
Irmãos, mais uma vez estamos reunidos ao redor da mesa do Senhor para este momento memorial. Quero solicitar dos irmãos toda a seriedade neste momento. Nós não estamos aqui num ritual eclesiástico, mas estamos comemorando ou relembrando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ceia é para ser dela participada os membros das igrejas, aqueles que já receberam Jesus como Salvador e Senhor, aquele que o reconhece como Senhor, aquele que tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida e foram batizados pelo batismo bíblico, que simboliza morte, sepultamento para o pecado e ressurgimento para uma nova vida. Essa é a nossa interpretação do batismo e relacionado com a vida do crente. Então, você que está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, já passou por esse testemunho do batismo, está convidado a participar da ceia do Senhor em família. Peço aos papais para explicar isso aos filhos. Peço aos filhos para explicar isso aos seus pais se estão participando da ceia, do culto e não possam participar da ceia do Senhor. Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero com alegria participar aos irmãos que estaremos distribuindo a ceia aqui com as pessoas que estão trabalhando durante a semana para que o culto possa chegar até a casa de vocês. Aqui está a Patrícia, a Cláudia, nossa educadora, o nosso administrador, irmão Aloysio, e por detrás das câmeras, muito humildemente, a irmã Juliana, né, que está trabalhando ali para que a imagem possa chegar perfeita, em bom som para vocês. Quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, um texto já clássico de nossos momentos memoriais. A partir do versículo 23 eu leio: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe sem discernimento, sem se consultar, sem discernimento, come e bebe para juízo de si mesmo. Eis a razão porque muitos estão fracos e doentes na fé. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de, como igreja, estarmos reunidos nesta noite para agradecermos a Ti o sacrifício na cruz do Calvário. Esta cerimônia, este memorial, relembra, Senhor, a última noite do Senhor com a sua igreja iniciante, na pessoa dos 12 discípulos. E nós te louvamos, ó Pai, porque deixastes esta lembrança para nós, para que pudéssemos estarmos lembrando sempre do seu sacrifício na cruz por nós, para nos permitir vida eterna, e também lembrando a promessa da tua vinda que se aproxima, a tua volta a este mundo para buscar, para resgatar a sua igreja,
para então podermos, numa grande festa, estarmos reunidos nas mansões celestiais, naquele momento de ceia, quando o Senhor estará à frente ministrando. Louvamos, ó Pai, por esta oportunidade e pedimos a bênção, Senhor, para os nossos amigos, aqueles que estão muito possivelmente sem entender o significado deste momento, mas que eles possam ser atingidos e alcançados pelo Teu Espírito e haja compreensão deste momento e da importância desse momento para a vida do cristão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao irmão Aloísio que assuma a posição de diácono para, nesse instante, estar distribuindo para os irmãos. Como disse, a irmã Juliana vai estar atrás das câmeras para receber e estaremos então distribuindo os elementos. Espero que vocês estejam fazendo o mesmo em casa. E o chefe da casa, ou a matriarca, possa estar ministrando como sacerdote ou sacerdotisa do lar. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele estava reunido com os discípulos no cenáculo e depois da ceia da Páscoa, depois de se alimentarem fartamente, todos estranharam porque Jesus apanhou o pão e o repartiu entre os 12, do mesmo pão, entre os 12 discípulos. Eles ficaram sem entender porque pedaços pequenos, eles que já estavam fartos de comer a ceia pascual. Jesus, então, foi aí que Jesus explicou a eles o que estava acontecendo. Assim como Jesus distribuiu o pão entre eles, ele disse: eu serei distribuído, serei repartido por toda a humanidade, para a salvação de toda a humanidade. Depois ele apanhou o vinho e colocou numa taça e o distribuiu para os discípulos e explicou: este cálice representa a nova aliança que estabeleço com a humanidade. Até ali, Jesus falava aos judeus. Agora, Jesus diz que ele é o Salvador de toda a humanidade. É o meu Salvador, o seu Salvador. Por mim e por você, ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Participemos do pão, lembrando o sacrifício de Cristo na cruz por mim e por ti. Como diz o texto, depois de comer o pão, Jesus distribuiu o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Participemos do cálice, em memória ao sacrifício do Senhor, derramando o seu sangue por nós. Vou convidar a irmã Ana Cláudia, nossa educadora religiosa, para estar orando ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui na tua casa, participando, Senhor, desse cerimonial. Ó Deus, que os nossos corações possam estar de fato, Senhor, ligados nesse momento, naquilo que estamos realizando, que estamos participando, ó Deus, de um momento tão importante, quando estamos aqui simbolizando o teu corpo que foi partido por nós e o teu sangue que foi derramado por amor a cada um de nós na cruz do Calvário. Ó Pai, que nós possamos nesse momento fazer uma análise, ó Deus, de tudo aquilo que temos feito, de como temos, ó Deus, feito realmente valer esse sangue e esse corpo que foi partido por nós.
que nós possamos ter as nossas mentes e os nossos corações renovados, Senhor, e possamos estar de fato, ó Deus, te amando, te respeitando e obedecendo às tuas leis. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a todos e daremos sequência ao sermão da noite. O título da mensagem desta noite: Isto foi revelado pelo Senhor à Igreja. Na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, terminaremos o estudo do último livro da Bíblia, Apocalipse, revelação de Deus à sua Igreja, com referência aos tempos do fim e fim dos tempos. Desde 2017, nós estamos estudando esse maravilhoso livro da Bíblia, procurando compreender, à luz do texto escatológico, o nosso contexto histórico e procurando entender o que o Senhor nos está revelando ou está revelando estar por acontecer em tempos futuros. Em 2018, no primeiro semestre, estudamos às quartas-feiras os 22 capítulos do livro de Apocalipse, repassando didaticamente os 52 sermões pregados em 2017. Em 2019, também no primeiro semestre, também às quartas-feiras, estudamos o Apocalipse focando os principais tópicos desta revelação divina apocalíptica. E agora, em 2020, estamos encerrando os estudos desse maravilhoso livro da Bíblia com a ministração nos cultos da quarta-feira, com um detalhado comentário sobre tempos do fim e fim dos tempos e uma visão informativa sobre o milênio. Os irmãos que se dedicaram a estudar o Apocalipse aprenderam que ele é a revelação de Deus aos seus filhos e que o Apocalipse projeta luz sobre a história da humanidade no presente tempo, fazendo-nos compreender acontecimentos previstos para o tempo futuro, para que, como Igreja do Senhor, nos preparemos para eles. O Apocalipse é um livro de fácil entendimento para aqueles que se dedicam a estudá-lo à luz das profecias antigas do Velho Testamento, do sermão escatológico de Jesus do Novo Testamento e as cartas e comentários apostólicos às igrejas do primeiro século, com referência ao retorno do Senhor Jesus Cristo à Terra. Apenas como informação didática, apenas para informação didática, para que os amigos, os irmãos possam ter uma ideia do que a nossa igreja estudou, disponibilizo para a igreja como o livro foi dividido e estudado ao longo desse tempo. Do capítulo 1 ao 3, estudamos a introdução do livro e as 7 cartas à igreja da Ásia Menor. Cartas com mensagens para todas as igrejas em todas as épocas e séculos espalhadas por todo o mundo. No capítulo 4, ou do capítulo 4 ao 7º, estudamos a abertura dos selos que lacram a revelação escatológica. A abertura dos 7 selos narram eventos que estão relacionados e descrevem o juízo catastrófico parcial sobre o planeta. Do 8 ao 11, estudamos as 7 trombetas, que desencadeiam o juízo parcial de Deus sobre a humanidade perversa e impenitente. Do 12 ao 14, estudamos sobre
os 4 elementos satânicos e sua malignidade, posicionando-se contra a Igreja do Senhor e tudo que se refere ou se relaciona com o culto ao nosso Deus. Os capítulos 15 e 16, o livro revela os 7 flagelos, o derramar das 7 taças contendo a ira divina que serão derramados, os flagelos, sobre a humanidade perversa e má. Dos capítulos 17, 18 e 19, narram a queda desses 4 elementos malditos: o dragão, o anticristo, o falso profeta e a meretriz, a babilônica, todos presos e lançados no poço do abismo. Os capítulos 20 ao 22 narram sobre o juízo das nações que se dará após a tribulação, o milênio, o juízo final, o novo céu e a nova terra, morada eterna dos remidos. Irmãos, no sermão desta quarta-feira à noite, como complemento do estudo que se encerrará nesta noite, como complemento ao estudo que se encerrará na quarta-feira, eu quero falar aos irmãos, quero falar à igreja, com base no texto do capítulo 9, versículo 1 a 6, versículo 11, que se relaciona ao toque da 5ª trombeta. O texto diz o seguinte: e o anjo tocou a trombeta, e vi caída do céu uma estrela, a quem foi entregue a chave do poço do abismo. E ao ser aberto o poço do abismo, subiu do poço fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, que poluiu o ar e encobriu o sol. E da fumaça subiram gafanhotos que se espalharam pela terra, e foi-lhe dado poder para causar dor como os escorpiões. E foi-lhes ordenado que não causassem dano a árvore alguma, nem a relva, nem a qualquer verdura, mas somente aos homens que não tivessem o sinal de Deus. Aos gafanhotos foi permitido atormentar os homens com dor como a de uma ferroada de escorpião, mas sem os matar. E naqueles dias os homens sentirão grande tormento, a ponto de buscarem a morte, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos tinham sobre eles o anjo do abismo, que em hebreus é chamado Abaddon e em grego Apolion. Apocalipse 1, de 1 a 3. Ainda quero ler esse texto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu servo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente acontecerão, e pelo seu anjo as enviou para notificar a igreja. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, apóstolo, narra que nas visões que geraram o Apocalipse, ele viu uma estrela caída do céu na terra, e que a essa estrela foi entregue a chave que abre o poço do abismo. Texto do capítulo 9, o primeiro versículo do capítulo 9. Primeiro, irmãos, analisemos o que significa o tocar das 7 trombetas. Qual o seu simbolismo escatológico no texto do Apocalipse? No passado, as trombetas ou clarins eram utilizadas para
conclamar o povo para ouvir os arautos do rei, alguns com informações referentes à aproximação e cerco do inimigo. Nesse texto, as trombetas são anunciadoras dos flagelos parciais que Deus permitirá se abater sobre o planeta como juízo sobre a humanidade ímpia nos dias que antecederão a vinda gloriosa do Messias Jesus. Me refiro, queridos, aos 7 anos de tribulação, a 70ª semana de Daniel. Serão 7 anos de domínio do anticristo, com a ausência do Senhor Jesus, da Igreja do Senhor Jesus, e com a ausência do Espírito Santo e sua ação sobre a terra. Daniel, ele fala sobre esse tempo, ele descreve esse tempo, e nós identificamos esse tempo como os 7 anos da tribulação. Tais flagelos serão infligidos aos homens ímpios e perversos, que se posicionarão contra o anúncio da vinda iminente de Cristo e contra a igreja formada por crentes que não foram arrebatados, foram deixados para trás. Agora entendamos o significado da estrela caída na terra. João narra que viu a estrela caída na terra, a qual foi entregue a chave do poço do abismo. Essa estrela é um ser angélico, o anjo do abismo, conforme informa o versículo 11. Esse anjo do abismo é Lúcifer, o anjo de luz expulso da presença de Deus, que caiu como um raio sobre a terra, transformando-se em Satanás, que significa inimigo de Deus, opositor a Deus. E os irmãos podem conferir esta referência em Lucas capítulo 10, versículo 18. Observem que João vê uma estrela caída, não uma estrela caindo. Essa é uma referência inequívoca a Satanás, o anjo caído, banido do céu, como Ezequiel 28, 14 a 18. Pelo relato que o apóstolo faz da sua visão, Satanás será usado, receberá permissão nos dias da tribulação e juízo das nações para liberar do poço do abismo alguns dos mais terríveis demônios que lá estão retidos. Aqueles demônios, ao serem liberados do aprisionamento em que são mantidos no poço do abismo, se espalharão aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, os pontos cardeais, espalhando terror, horror, causando dor e desespero entre a humanidade ímpia. Como uma nuvem de gafanhotos, aqueles demônios causarão destruição por onde passarem. Será um tormento tão terrível que parecerá como uma ferroada de escorpião. Os antigos lembram do temor que tinham os nossos pais dos escorpiões. Quem levava há 30, 40, 50 anos atrás uma ferroada do escorpião, eram 24 horas de dor e de lamento e morte, se não estivesse próximo a um antídoto que pudesse neutralizar o veneno da circulação do sangue. Tal situação de tormento, de angústia, sem solução, acontecerá nos dias da tormenta deste demônio. Serão vítimas desses ataques demoníacos homens e mulheres de todas as idades, inclusive crianças na idade da razão, que não tiverem sido assinalados por Deus e cujos nomes não constarem da listagem dos salvos, o livro da vida. Mateus 25, 46
e Apocalipse 20, versículo 15. E eu consulto nesta pausa que faço aos queridos ouvintes. Você já tem o seu nome no livro da vida? Tem certeza de que seu nome está lá no livro da vida? Agora, observemos o versículo 4 do capítulo 9. E foi ordenado aos demônios, causadores dos flagelos, no pré-juízo, nos dias da tribulação, que não causassem dano à erva do campo, não causasse dano a verdura alguma, nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens e às mulheres que não tiverem o sinal de Deus. Será isso possível? Como os demônios que nos odeiam naqueles dias nos respeitarão e respeitarão a ordem divina para não atacarem nem a natureza, nem aos servos de Deus. E há um propósito aí nessa preservação da natureza, como estamos estudando lá no milênio, e vamos encerrar na próxima quarta-feira. Nós estamos entendendo que o Senhor estará aqui neste mundo totalmente modificado, tanto na questão social quanto na questão ecológica, para termos um tempo de paraíso aqui na Terra. E eu quero dizer, respondendo a pergunta que fiz há pouco, será possível isso? Sim, é possível, sim. É bem possível. Claro que é possível. Estamos vendo isso acontecer com esse demoníaco Covid-19. Está atacando a nossa saúde física, nossa saúde emocional e até espiritual. Está atacando as empresas, a saúde financeira das nações, a instabilidade política dos líderes das nações poderosas, mas que está sendo benéfico para a natureza, rios, mares, ar, tudo menos poluído. E o bem-estar dos animais, que estamos vendo aí em algumas imagens, se refestelando à sombra e em banho de sol. Muito possível. O que vemos acontecer hoje no mundo é uma mostra, meus queridos, do que em maior escala acontecerá. Mas lembre-se que Deus tem tudo sob controle, assim como terá nos dias do juízo. Faço outra observação, mas não precisam ficar alarmados. Para o vírus do pecado, há uma vacina, há um tratamento, uma cura e uma proteção. E tenho repetido essa afirmação no púlpito da igreja inúmeras vezes. Satanás não é absoluto. Satanás não é o Todo-Poderoso. Poderoso e absoluto somente Jesus. Satanás possui algum poder. Como observamos no sermão do domingo passado pela manhã, está gravado, podem rever, mas ele possui algum poder, mas não é absoluto. Ele só pode agir se o Senhor o permitir. Aquele que está abrigado à sombra do Onipotente pode descansar, porque está livre dos laços demoníacos. Salmo 91, versículo 1 e 3. Satanás não faz o que quer, como quer, onde quer, na hora que quer. Ele só pode agir como estrela caída, um anjo que perdeu a pureza e foi expulso da presença santa de Deus e seus santos anjos. Ele só pode agir com a permissão do Senhor. No texto do livro do Apocalipse, no capítulo 9, observamos que ele não tem poder nem mesmo, para livrar do abismo em que se encontram aqueles que têm predisposição de ajudá-lo malignamente.
Só Jesus tem o poder. Jesus mesmo testificou isso declarando: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Lembro-me, nesse instante, daquele episódio ali em Gadara, quando Jesus chegou e à beira-mar expulsou o demônio de um homem que vivia pelos sepulcros. É interessante, o texto observa que os demônios imploraram Jesus para não os mandar de volta para o poço do abismo. Jesus tem autoridade. Satanás não tem poder de agir sem a permissão do Senhor. A declaração do texto foi que o anjo do abismo, Satanás, ao anjo do abismo, Satanás, foi entregue a chave do abismo, significando que ele terá permissão, lhe será concedida permissão para abrir, para liberar do abismo aqueles demônios que agirão dentro do propósito divino sobre a humanidade ímpia naqueles dias futuros antes do milênio. Como disse, aquele será um dia de julgamento, o julgamento das nações. Na quarta-feira passada, no estudo sobre o milênio, eu expliquei esse contexto. Procurem, está gravado no nosso canal do YouTube. Destaco agora o versículo 11, como esse anjo do abismo, Satanás, é identificado no hebraico e no grego. Abaddon e Apolion são designações hebraicas e gregas que descrevem a malignidade de Satanás, sua personalidade perversa e destruidora. A Bíblia avisa aos servos de Deus para não ter nenhum tipo de relação com esse espírito tenebroso, porque ele perverte e destrói. Ele perverte a moral, ele destrói reputações, ele destrói lares, ele perverte comportamentos, ele destrói comunhão, colocando membros da família e às vezes até os membros da igreja uns contra os outros. Ele estimula a infidelidade conjugal, ele coloca a paz contra filhos e filhos contra pais, elimina a relação fraterna dos crentes nas igrejas. A Bíblia diz que Satanás destrói vidas emocional, física e espiritualmente. Atualmente, ele está trabalhando com dedicação no projeto de destruir a instituição familiar. É Satanás quem cria confusão e cria desestabilização para o seu progresso na empresa. É ele quem desestabiliza governos e nações. É Satanás quem enfraquece a sua espiritualidade. É ele que compromete a sua comunhão cristã e a sua comunhão com Deus. Então, meu querido, minha querida, a minha palavra nesse instante é de vigilância. Vigiai e orai para resistir à tentação. Todos nós estamos no foco do Apolion e Abaddon para nos flechar. Vista-se com a couraça, a armadura de Deus. Veja lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Vista-se com a couraça da justiça, com a couraça de Deus, com a armadura de Deus. E abriguem-se à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Deus está alertando aos seus servos dolentes, aos seus servos dormentes, sonolentos, mornos na fé. Jesus está vindo. Ele está vindo. Deus está alertando que o tempo está passando e a hora está se aproximando. A cada manhã que acordamos, irmãos, estamos mais próximos do dia em que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja. Se isso acontecer dentro de algumas horas, de alguns minutos, de alguns segundos, como você estará? Como você estará?
Repito, Deus está alertando aos seus servos, que eles despertem o clamor do Senhor, que eles despertem enquanto podem, enquanto há tempo, porque como dizia o Senhor, a noite vem quando não mais poderemos trabalhar. A noite aí significa a morte. Se você partir, o que você fez estará encerrado. Não haverá mais como se reajustar. Você está em condição? Podemos sim admitir o Covid-19 como um altissonante brado do Senhor, um aviso de Deus informando que o arrebatamento da sua igreja, os servos fiéis, está por acontecer, porque perto está o juízo divino sobre os povos iníquos e debochados da terra. Deus está avisando de forma clara e altissonante, qual toque de trombeta, que a humanidade está prestes a entrar em colapso, juízo, por causa da idolatria, da autolatria, do desprezo para com Deus, da zombaria e escárnio para com a palavra de Deus. Deus está prestes a colocar essa humanidade em colapso por causa da imoralidade, multiplicando-se, a violência multiplicando-se de forma assustadora sobre a terra. Deus está por colocar a humanidade em colapso, deixar a humanidade em colapso, permitir a humanidade em colapso pelo desrespeito com as instituições divinas para o bem-estar do homem, que é a família e a igreja. Pecados que estão fazendo transbordar as taças divinas. E é isto que anuncia as trombetas após os selos serem abertos. Breve, a ira divina será manifestada no juízo das nações com o derramar das taças. Deus está avisando de forma clara, inequívoca, qual toque de trombeta, e de forma solene, como fez nos dias de Noé, no juízo contra aquela humanidade passada. Lamentavelmente, muitos membros de igreja não gostam nem de olhar para o Apocalipse, não gostam de estudá-lo, então ficam sem se preparar para esse grande momento, glorioso momento da igreja. Finalmente, o versículo 12 encerra o aviso da quinta trombeta anunciando: passado esse ai, passado esse flagelo, que serve de aviso como brado de trombeta, prepare-se, porque depois deste virão outros dois ais, diz o texto. Ou seja, depois desse corona pode vir um outro pior, dobrado. O mundo precisa se preparar para ele. E nós, servos do Senhor, precisamos estar prontos para o que está por vir. Deus é tão maravilhoso que Ele se preocupou, se posso usar essa expressão, em nos fazer informados sobre os seus planos, sobre os tempos futuros. Deus nos faz conhecer o dia de amanhã através das profecias. Repito, pena que alguns desavisados, qual 5 das moças que foram convidadas para as bodas ficaram despreparadas para a chegada do noivo. Deus nos está avisando em alto bom som, em altissonante aviso: eis que breve eu venho. Bem-aventurado é aquele que guarda, que observa as palavras proféticas deste livro, capítulo 20, versículo 7 do Apocalipse. Eis que eu volto sem demora e levo comigo o galardão para premiar os servos fiéis, a cada um conforme os seus feitos. Falei recente
nós não somos salvos pelas obras, mas as obras fazem parte da vida do crente e receberemos recompensa, galardões em relação ao nosso trabalho, ao nosso esforço em fazer conhecido o nome do Senhor na face da terra. Havendo de passar por essas coisas, diz o apóstolo Pedro, eu quero terminar com a palavra dele. Ouçam o que o apóstolo Pedro diz, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 13. E esta é uma palavra para a minha igreja, palavra para irmãos, servos do Senhor que estão me ouvindo. Havendo de passar por estas coisas, escreveu Pedro, e eu estou traduzindo para uma linguagem mais fluente de hoje. Havendo de passar por todas essas coisas, que tipo de crente nos convém ser, senão de santo trato e piedade, aguardando o dia da vinda do Senhor, em que os céus e a terra se desfarão e os elementos celestes ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua palavra, a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habitaremos em justiça. E agora concluo. Já tivemos outras pestes assolando o mundo em séculos passados. A bubônica, a peste negra, a espanhola, a amarela, a febre asiática, que já foi da minha geração, e outras tantas que têm acontecido ultimamente, culminando agora com o famoso Covid-19, ou comumente chamado coronavírus. Passamos por 2 grandes guerras mundiais e, somados esses eventos em séculos passados, bilhões de vidas foram ceifadas. O mundo evoluiu, a ciência se multiplicou, os homens se tornaram mais inteligentes, e eis que um vírus minúsculo, mas mortal, nos surpreende a todos. Nunca em toda a história do homem civilizado foi registrado algo tão espantoso e devastador. Pensava-se que nunca mais o mundo seria envolvido numa guerra total, que as nações viveriam irmanadas e em paz. Para isso, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, para que, numa mesa de negociações, as questões litigiosas fossem resolvidas e uma nação cuidasse da outra, mas o mundo vive ainda sob os rumores de guerra. Criou-se o Fórum das Nações para protegê-la dos desastres ecológicos. E só temos relatórios escatológicos que avisam catástrofes se avizinhando. Foi criada a OMS, Organização Mundial da Saúde. E eis que surge, e ninguém sabe explicar porquê, o que fazer com ele, o mundialmente já famoso Covid-19. Vivemos dias de confinamento, dias de angústia, dias de aflição, insegurança, limitações. Mas quero concluir esta mensagem nessa noite com uma palavra de advertência, uma palavra de esperança e um convite. Com relação à advertência, quero dizer que há um outro vírus, pior, mais contagioso, mais perigoso que o Covid-19. Ele também contaminou o homem e gradativamente se espalhou pelo planeta e mata milhares e milhares e milhares de pessoas todos os dias.
E na medida que a humanidade cresce e se expande, ele se multiplica vertiginosamente e mortalmente, contaminando pessoas. Esse vírus chama-se pecado. Ele corrói, ele corrompe, ele destrói e mata. Amados, vivemos em um mundo sob ataques demoníacos. Mas nós cristãos temos armas para lutarmos contra esse inimigo invisível, aparentemente poderoso e invisível, mas nós temos armas não científicas, armas não materiais, carnais, mas armas espirituais para combatê-lo. O texto que encontramos com referência a esta arma está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E aí falo para o povo de Deus: se o meu povo, diz o Senhor, aquele que se identifica com o meu nome, nós nos identificamos como cristãos, Jesus Cristo, nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Repito então: se o meu povo, aquele que se identifica com o meu nome, orar, vigiar, buscar a minha face, a minha presença, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos, todos estão aí desesperados nos laboratórios, procurando cura para o Covid-19. Ele faz parte do ataque demoníaco. Se a Igreja do Senhor se posicionar em oração, em uma vida de consagração, o Senhor ouvirá a nossa oração e salvará a sua terra, a terra que amamos. Está na palavra. É palavra do Senhor, é promessa do Senhor. Ah, pastor, mas que grupo evangélico, que igreja evangélica vai começar esse movimento? Começa aí na sua casa. Comece com você e sua família. Dobre o seu joelho. Mas não dobre o seu joelho pedindo que o Senhor o cure do Covid-19. E cure a sua alma. Que lhe dê fortaleza espiritual. Que lhe dê condição de dizer não ao pecado. De viver uma vida santa na presença do Senhor. Observe o texto de Apocalipse 9:4. A parte final do versículo: e foi dito aos demônios que não causassem dano à natureza, mas somente aquelas pessoas que não possuíam o selo de Deus. E aí eu tomo a palavra de Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Esta é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Fiquem firmes nela. E aquele que pronuncia o nome do Senhor, aparte-se do mal, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. Isso significa dizer que aqueles que têm o selo de Deus está sob a proteção do anjo do Senhor e nenhum demônio lhe vai tocar. Confiram lá com Salmo 91, versículo 11. Pastor, como alguém pode receber de Deus o sinal? Poderia o amigo estar pensando ou perguntando: como saber que alguém está selado por Deus?
Como saber se eu sou um dos assinalados e tenho imunidade contra a investida demoníaca? A Bíblia diz que aquele que ouve, presta atenção, aquele que ouve o recado, aquele que ouve a mensagem, aquele que ouve o aviso de Deus e crê, e Ele está avisando hoje, Ele está te avisando hoje, aquele que ouve o aviso e crê e se arrepende de seus pecados. Não é ouvir, crer e continuar no pecado. Ouvir, crer, se arrepender dos seus pecados e se propor a viver santamente. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, mas amanhã eu vou pecar novamente e depois eu torno a pedir perdão ao Senhor. Não vale. O Senhor conhece o seu amanhã. Ele conhece o seu amanhã. Ele conhece o seu coração, a sua alma. Então, se você se propõe a viver santamente, seguindo os padrões divinos, esse alguém recebe o selo de Deus. Esse alguém recebe a marca divina sobre a sua vida, porque você, esse alguém, passou a ser propriedade dele, do Senhor. Passou a ser um salvo do juízo e da sua ira. É Deus quem sela você com o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma promessa e acontece imediatamente quando a pessoa passa a ser dele, exclusivamente dele. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. A quem pertence a Deus, nenhum domínio toca, só com a permissão de Deus, como foi o caso de Jó. Termino dizendo, meu querido, minha querida, meu irmão amado, quem tem o selo de Deus está seguro em Deus. Você quer essa segurança, amigo? Você quer ser selado para a redenção? Você quer renovar os seus votos, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, de lealdade e fidelidade a Deus? Eu quero convidá-los a se posicionarem de joelhos nesta hora, para que eu possa estar orando por você. Quero orar por você. Ajoelhe-se aí na sua casa. Se você está recebendo Jesus como Salvador, está querendo perdão dos seus pecados, está querendo viver uma nova vida, fala isso com as pessoas que estão ao seu lado e procure a orientação. Nós temos a irmã missionária Ângela atendendo aos novos decididos e ela terá prazer em conversar contigo ao longo da semana. Se você está sozinho e está ouvindo essa programação e está tomando essa decisão, ligue para a cidade do Rio de Janeiro, 021 2447 0313. E a pessoa que atender, você diga que é um decidido e que deseja conversar com a missionária Ângela. Ela terá alegria em conversar com você e te orientar e, quem sabe, me introduzir na conversa. Mas oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esta noite, pela alegria deste encontro, o privilégio de termos participado da tua mesa. E agora, ó Pai, a conclusão deste assunto, Senhor, que nos empolga, porque fala do nosso futuro. Pai querido, nós não sabemos qual é a amplitude, a amplidão desta palavra nessa noite, onde ela está reverberando. Mas quero pedir ao Pai que aquele coração que a recebeu nesta hora, esteja onde estiver, em que parte do mundo estiver, que ele possa ser abençoado pelo Senhor, possa ser perdoado dos seus pecados, possa ter o seu nome escrito no livro da vida,
possa sentir a presença do Teu Santo Espírito conduzindo a vida deles, e que ao se levantar deste momento de joelho, ele possa estar se levantando para uma nova vida em Cristo Jesus. Abençoa-nos como igreja, ó Pai, para amarmos e ajudarmos a esses novos irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.